Fala pessoal, tudo bem? Estamos nessa parte aí de triângulos, né? Sabemos que triângulo é um dos assuntos mais importantes que a gente pode ter quando tratamos de quê? De vestibulares que tem aplicabilidade com geometria e se você parar para analisar na sua vida inteira, com certeza triângulo foi o assunto que você mais estudou. Quando você fala de triângulos, você pode também chamar de trilátero, né? Então, já sabemos e já comentamos aqui anteriormente que se, por exemplo, esse ângulo agora, deixa eu ajeitar aqui, se esse ângulo aqui eu chamo de alfa, esse outro de beta e esse outro de gama, e se por um acaso eu te afirme que esses são os três ângulos de um triângulo, já vimos e provamos que essa soma vale quantos graus? 180 graus ou pi radianos, lembra disso? Beleza? Além disso, é extremamente importante salientar que quando você trata de triângulos, pessoal, se por acaso eu te digo, eu te afirmo que alfa aqui fosse o menor dos ângulos, depois de beta e depois de gama, o que é que a gente pode dizer? O menor ângulo sempre vai ser oposto ao menor lado. Então, o lado oposto a alfa, que no caso seria C, seria o menor dos lados, porque alfa seria o menor dos ângulos. Consequentemente, logo em seguida, o segundo maior lado seria B, porque ele seria oposto a beta, e beta seria o ângulo médio. E, finalmente, o maior lado seria A, porque esse A seria oposto ao maior ângulo, que no caso, quem seria? O ângulo gama. Então, quando nós falamos de triângulo, importante você ter no juízo que o maior lado sempre vai ser oposto ao maior ângulo, o menor lado sempre oposto ao menor ângulo. Se tiver lados com medidas iguais, serão opostos a ângulos com medidas iguais. Quem garante isso? O triângulo. Beleza? Dentre as relações de triângulos que temos uma relevância importantíssima, é necessário falar sobre isso, a condição de um triângulo existir. Então, imagina que você pega um triângulo qualquer, ou então se eu te pego três segmentos, imagina que eu pego um segmento de medida 1, 2 e grosseiramente 10. Será que eu formo um triângulo? E se eu formar um triângulo, que tipo de triângulo é esse? Então, se eu pego essas medidas aqui, como se fossem segmentos, pessoal, de medidas 1, 2 e 10, você vai visualizar que por mais que você deseje, mesmo que eu movimente essa imagem aqui, ó, se eu pegar esse segmento e fizer uma movimentação assim, por mais que você faça, essa extremidade nunca vai coincidir com essa outra. E como ela nunca vai coincidir, não vai formar triângulo. Então, eu posso afirmar que nesse caso, com essas três medidas, não existe triângulo. Já se eu tivesse uma outra situação aqui, que por acaso um dos segmentos fosse exatamente do tamanho da medida dos outros dois, e eu poderia colocar aqui 5, 5 e 10, por exemplo, eu poderia te dizer mais uma vez que isso aqui não forma triângulo. Imagina que essa medida aqui vale 10 e eu tivesse duas medidas que valem 5. Se eu tivesse duas medidas que valem 5 desse jeito, essas duas medidas valessem 5, por mais que eu movimente cada segmento desse, ó, a mesma coisa acontecendo com esse aqui, por mais que eu movimente, se você fizer coincidir as extremidades, vai ficar a rigor o quê? Um segmento sobreposto a outro. Então não formaria um triângulo, porque ficaria um segmento de reta. Então, nesse caso, nunca teremos um segmento sendo igual à soma das medidas dos outros dois ou maior que a soma dos outros dois. Para formar um triângulo, sim, é fundamental saber que qualquer que seja a situação, qualquer segmento vai ter que ser menor que a soma dos outros dois, e esse mesmo segmento vai ter que ser o quê? Vai ter que ser maior
que a diferença deles. Então, se eu estivesse fazendo coincidir essas extremidades aqui, em um determinado momento, os segmentos iam se coincidir, tá? Então, nós tínhamos um segmento aqui, que no início estava nessa posição pontilhada. Esse outro também estava no início numa posição pontilhada, e com a movimentação fez com que as extremidades deles coincidissem, formando um triângulo. Ou seja, se eu tiver três segmentos que formam um triângulo, a condição de existência seria que qualquer lado sempre seria menor que a soma dos outros dois. Qualquer lado sempre menor que a soma dos outros dois. E, como consequência, se você tentar tirar o valor de cada valor de A aí, por exemplo, se eu pegar esse C que está somando, passar para o outro lado subtraindo, e o mesmo ocorrendo aqui, passando B no caso, você vai ver que o próprio A vai ser menor que a soma dos outros dois, e esse próprio A vai ser maior que a diferença dos outros dois. Ou seja, para que eu não fique em crise se é B menos C ou C menos B, a gente matematicamente faz o quê? A gente matematicamente coloca em módulo. Então, um triângulo só existe perante essa condição. Qualquer lado menor que a soma dos outros dois, e esse mesmo lado maior que a diferença dos outros dois. Uma dica que a gente dá para você não precisar fazer sempre três verificações é pegar o maior lado. Se o maior lado já for menor que a soma dos outros dois, você vai ver que já garante a formação do triângulo. Então vamos aplicar temporariamente três probleminhas associados a isso agora. Em um livro de desenho geométrico, o autor desenhou 5 triângulos sem se preocupar com a escala ou com os valores reais das medidas. Com base nas medidas informadas, o único triângulo que pode ser construído é. Olhando para o triângulo 1, como as informações que eu tenho, pessoal, somente são dos lados, então eles vão ter que atender a condição de existência dos lados. Não é isso? E, segundo o que nós vimos agora, qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. E ao invés de olhar os três lados, eu vou olhar aqui o maior deles. E vou perguntar: esse maior lado, que é 30, é menor que a soma dos outros dois, pessoal? E essa resposta é falsa. Então, podemos dizer que esse triângulo não existe. De forma idêntica, eu posso ir para o exemplo 2. Nesse exemplo 2, ele me dá, além de dois lados, ele me dá dois ângulos. Então, temos que relacionar. Como o maior ângulo é 70, ele deveria ser oposto ao maior lado. Isso aqui é uma contradição. Porque lembra que o maior ângulo sempre vai ser oposto ao maior lado? Então, se 40 é o maior lado, significa que o ângulo oposto a ele deveria ser o maior. Então, esse triângulo é um absurdo e, mais uma vez, não existe. No exemplo 3, que é que nós visualizamos? Temos ângulos com medidas iguais. Então, os lados opostos a eles deverão ter o quê? Medidas iguais. Como isso aqui não ocorre, esse triângulo, mais uma vez, não existe. Olhando o exemplo 4, temos que exatamente três medidas dos lados, 30, 40, 30, 50 e 70. Como eu não tenho nenhuma informação do ângulo, então, mais uma vez, a condição de existência do triângulo vai ter que atender quanto aos lados. O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Se o maior lado já foi menor que a soma dos outros dois, com certeza vai atender a diferença e vai fazer com que esse triângulo exista. Ou seja, o triângulo existente é o triângulo 4, letra D de dado. Algumas pessoas perguntam sobre o exemplo 5. E claro que eu vou explicar. Se você observar, esse triângulo existe, Kenji? Não, porque como esse ângulo aqui mede 90 graus, o ângulo de 90 graus do triângulo é o maior. Então, consequentemente, o lado oposto a ele tem que ser o maior. E esse lado oposto a ele é 40. E nesse desenho, o lado vizinho é 50. Isso não pode ocorrer. O maior lado sempre vai ser oposto ao maior ângulo. E se existir um ângulo de 90 graus,
esse com certeza é o maior ângulo do triângulo. Então, esse triângulo não existe. Resposta letra D de dado. Seguimos. Para a iluminação de um palco, utilizam-se dois holofotes A e B, conforme representado na figura a seguir. E se os ângulos indicados com a mesma letra são congruentes, e o ângulo de iluminação do holofote A é de 30 graus, o ângulo de iluminação do holofote B mede quanto? Então, esse ângulo aqui mede 30, pessoal. A pergunta é quanto é esse ângulo B. Para que eu possa trabalhar com isso, o ideal é que eu trabalhe e descubra x através de um triângulo que envolva x. Eu não sei a medida dos lados, então a única coisa que me resta é trabalhar com os ângulos. Eu sei que qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos internos tem que dar quanto? 180 graus. Se eu pegar x, mais esse ângulo que é beta, mas esse ângulo todinho tem que dar 180. O problema é que eu não tenho essa brecha aqui, pessoal, ó. E eu não posso chamar de x, porque se eu chamar de x, eu estou afirmando que ele tem a mesma medida que esse cara. Então eu vou chamar de uma outra medida y. Olhando para esse triângulo rosa, em destaque, nós sabemos que se nós pegarmos os três ângulos dos vértices x, mais beta, mais y, mais alfa, isso aqui vai dar 180 graus. Tentando pegar um outro triângulo que envolva essas três medidas, na verdade que envolva também os alfas, os y e os betas, eu poderia olhar para esse outro triângulo. E se eu pego esse ângulo de 30, mais beta, mais esse ângulo vai dar 180 também. Então eu sei que se eu pegar 30 graus, mais beta, mais y, mais alfa, 180. Aqui temos duas operações. Ou eu igualo a equação de cima com a de baixo, que ambos vão dar 180, é uma possibilidade. Então, se eu pegar essa igualdade de cima, vou igualar com essa igualdade de baixo. E com isso, o que é que você observa? Beta de um lado, y de um lado e a alfa do lado, na verdade, dos dois lados, quando passar para o outro lado, vão cancelar. Automaticamente eu achei x. X é 30. Resposta B de Brasil. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características e a quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos. Então sabemos que esse lado aqui tem medida 6 e os outros dois juntos, somados, vai dar 11, pessoal. Por quê? Porque a soma total vai dar 17. E como eu já tenho 6, falta quanto para 17? 11. Então a soma desses dois aqui vai ter que dar 11. Com isso, analisando as três medidas, você tem que verificar que, como ele só está falando das medidas dos lados, nós temos que verificar se atende à condição de existência. Analisando aqui, eu poderia chamar o x de 1. Se o x for 1, o y vai ser 10. E o terceiro lado, ó, eu vou chamar aqui, ó, o lado x, o lado y e o terceiro lado. Vai ter que ser o quê? Vai ter que ser sempre 6. Esse triângulo existe, pessoal? E você sabe que não. Por quê? Porque 10 está sendo maior que a soma dos outros dois. Então, essa possibilidade não existe. Que será que se o x agora for 2 atende? Se o x for 2, para que somado conjuntamente com y dê 11, o y vai ser 9. E você vai verificar mais uma vez que esse triângulo não existe. Porque esse lado 9 não é menor, desculpa, não é menor que a soma dos outros dois. Então, mais uma vez, esse triângulo não existe. Que se o lado do x fosse 3? Se o lado x for 3, o que falta para y para dar 11 é 8. E aqui vai ser 6. E nesse caso, você vai ter uma formação de triângulo. Porque eu vou ter um lado
que é 8, é menor que a soma dos outros dois. Então, esse triângulo existe. E se x for 4? Se x for 4, quanto é que falta para y para dar 11? Se x for 4, falta 7. Então, se eu analisar aqui, esse lado, que é 7, é menor que a soma dos outros dois. Então, existe triângulo. Se x for 5, automaticamente o y vai ser 6. E você vai ter um triângulo, nesse caso, com dois lados com medidas iguais. Vai existir triângulo também, porque 6, que seria um dos maiores lados, vai ser menor que a soma dos outros dois. E se x for 6, aí começa a ter problema, porque se x for 6, o y é 5. Aí você diz que esse triângulo existe. Mas esse triângulo, pessoal, é exatamente igual a esse. Então, como ele diz que os triângulos não podem ser congruentes 2 a 2, então se eu contar esses caras 1 mais 1, eu estou contando em duplicidade. Então, para que eu não conte em duplicidade, vou cortar. Se o x for agora 7, se o x for 7, você vai verificar que se o x é 7, o y é o que falta. O y vai ser quanto? Vai ser 4. Como o terceiro lado é 6, você vai ver mais uma vez que esse triângulo seria idêntico a esse. Então, estaria contando em duplicidade, não atenderia. Qualquer outra quantidade que você faça a construção a partir de agora, ou você vai contar em duplicidade, ou você vai verificar que a condição de existência não atende. Por exemplo, se x for 8, o y vai ser 3, e essa situação nós já tínhamos visto aqui, ó. 15, mas o terceiro lado não é 11, é verdade, o terceiro lado é 6. Essa figura vai ser igual a essa. Então, se eu contar, estou contando em duplicidade. E qualquer outra medida que você coloque para x igual a 9, depois x igual a 10, você vai ver que vai repetir essas duas condições que não atendem. Então, a quantidade de triângulos que eu consigo formar são exatamente essas três medidas. Letrado e aprovado. O que eu escuto muito são os alunos perguntarem que se não fosse o valor, eu vou ter que ficar toda vez testando. Se você não quiser testar, você poderia pensar o seguinte: esse mais esse dá 11. Então, esse cara aqui vai ser 11 menos x. E poderia tentar verificar a condição de existência. Por exemplo, eu sei que qualquer lado, inclusive x, seria menor que a soma dos outros dois. E esse mesmo x seria maior que a diferença dos outros dois. Então, assim, modo. Resolvendo essa primeira aqui, desigualdade, você vai verificar o seguinte: menos x vai para lá mais x, então teríamos 2x. Vou colocar aqui desigualdade 1. Então, na desigualdade 1, teríamos 2x menor que 11 mais 6, 17. 2 multiplicando passou dividindo. O x tem que ser menor que 8,5. Então, o máximo que x poderia ser seria quem? Seria 8, o máximo do x. E o mínimo quem? O mínimo eu teria que verificar essa outra desigualdade, que eu poderia chamar de desigualdade 2. Organizando essa desigualdade 2, o que é que nós temos? Aqui é o módulo de 11 menos 6 dá 15. Opa, dá 5. Seria menor que x. Pessoal, para que um módulo de um número seja menor que outro, é necessário, tá? Por exemplo, para você entender, para que o módulo de x seja menor que 2, é necessário que esse valor de x esteja entre 2 e menos 2, ou entre menos 2 e 2. Para que o módulo de alguém seja menor que x, porque se certo alguém vai estar entre x e menos x. Desenvolvendo essa desigualdade aqui, menos x para o outro lado, 2 multiplicando passou dividindo, x seria maior que 2,5, então x poderia ser 3, poderia ser 4, 5, 6, 7, até no máximo 8,5. Como 8,5 não existe porque é quantidade inteira de palitos, então x poderia ser 8. Mas aí você teria que verificar os possíveis valores de x. Se o x for 3, o y vai ser quanto? O y vai ser 8
e o terceiro lado vai ser 6. Se o x for 4, o y vai ser 7, o terceiro lado é 6. Se o x for 5, o y vai ser 6, o terceiro lado é 6. Se x for 6, o y vai ser 5 e aqui vai dar 6. Então, a partir daqui, você vai ver que vai conter duplicidade. Se x for 7, o y vai ser quanto? Vai ser 4, terceiro lado 6. Se x for 8, o y vai ter que ser 3, terceiro lado 6. Esses três últimos aqui seriam repetições dos três primeiros. Então, por isso que a resposta não é 6, como muita gente pensa, e sim é 3. Letra B aprovada. Então, pessoal, quando a gente começa a trabalhar com triângulos, a gente precisa muitas vezes classificar, ou então, de acordo com sua classificação, a gente consegue extrair outras informações. A classificação ela pode ser feita, grosso modo, de duas maneiras, em relação aos ângulos ou em relação aos lados. E a gente vai começar primeiro em relação aos lados. Primeiro, vamos embora. Quando você começa a trabalhar com triângulos e a classificação quanto aos lados, um dos primeiros que a gente pode tratar é o equilátero. O nome já diz tudo, é que mesmo látero lados, então é um polígono, é um triângulo com os três lados congruentes, tá? Então, quando você pega um polígono com os três lados congruentes, esse é o triângulo chamado de equilátero. Como o nome já diz tudo, se tem lados com a mesma medida, tem ângulos com a mesma medida. Se nós lembrarmos aqui, o que é que nós temos no triângulo equilátero, pessoal? Espera aí que isso é uma desgraça aqui. Eu acho que talvez ficou melhor. O triângulo equilátero. Lembra que nós falamos que todo triângulo, quanto maior o ângulo, maior o lado? Quanto menor o ângulo, menor o lado. Se os lados têm medidas iguais, os ângulos têm medidas iguais. Então, se a soma desses três ângulos vale 180 graus, se eu vou dividir igualmente por 3, cada um desses mede 60 graus. Ok? Uma relação muito importante no triângulo equilátero é você estar ciente que quando você traça a altura do triângulo, essa altura faz um papel de eixo de simetria. O que fica do lado direito é o que fica do lado esquerdo. Ok? Ou seja, esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Se ele dividir em duas partes iguais, então o que fica do lado esquerdo é o que fica do lado direito. Consequentemente, o que, é que nós podemos afirmar? Que se o lado todo mede L, pessoal, vou dizer que esse pedaço vale L sobre 2, L sobre 2. Ou seja, todo e qualquer triângulo equilátero, a altura divide o lado oposto em dois pedaços de medidas iguais, consequentemente divide o ângulo também em dois pedaços de medidas iguais, em 30 graus e 30 graus. Fechado? Se o triângulo não for equilátero, ele também pode ser chamado de isósceles. O isósceles, ele garante que tem dois lados com medidas iguais. Consequentemente, se tem dois lados com medidas iguais, ele vai ter dois ângulos com medidas iguais. Quando as medidas são iguais, você coloca a quantidade de tracinhos assim, ó, para dizer que as medidas são iguais. Com isso, quando você pega no triângulo isósceles e você traça a altura relativa ao terceiro lado, também vai ser um eixo de simetria. Ou seja, esse ângulo vai formar 90 graus e aqui vai dividir em dois pedaços com a mesma medida. Além disso, quando você trata dessa relação, o que é que nós temos, pessoal? Se o triângulo é isósceles, tem dois lados com a mesma medida. Consequentemente, os dois ângulos opostos aos lados com medidas iguais terão medidas iguais. Lados iguais têm ângulos iguais no triângulo. E se existir um terceiro lado distinto, esse lado é chamado de base. Uma pergunta muito comum é perguntar, Kenji, todo triângulo equilátero é isósceles? A resposta é sim, que para ser isósceles é necessário ter dois lados com a mesma medida. Todo isósceles tem dois lados. Todo equilátero tem dois lados com a mesma medida, então todo equilátero é isósceles. Mas todo isósceles é equilátero? A resposta é não. E por fim, você tem o triângulo que é todo esculhambado, é o escaleno. O escaleno ele garante que os três lados são distintos, consequentemente, os três ângulos serão distintos, e dentre os popstars,
você pode trabalhar de triângulo escaleno. Um deles é o 3, 4, 5. Os 3 lados distintos. Beleza? Vamos seguindo. E agora a gente vai analisar quanto aos ângulos, que é uma relação importantíssima. Uma indústria recortou uma placa de metal no formato de um triângulo ABC, conforme mostra a figura, com lados de 18, 14 e 12. Posteriormente, a peça triangular ABC foi dobrada de tal maneira que o vértice B ficou sobre o segmento AC e o segmento DE ficou paralelo ao lado AC, conforme a figura 2. Sabes que na figura 1, o ângulo ACB é menor que o ângulo CAB? O ângulo ACB é menor que o ângulo CAB e este é menor que o ângulo ABC. E que os cortes e dobraduras foram executados corretamente pelas máquinas. Nessas condições, qual é o valor da soma dos comprimentos em centímetros, das medidas de dB, mais BE, mais EC? É isso que ele pede. O que é que nós temos? Primeira coisa que você tem que ficar atento, que a referência do ângulo ACB é quem está no meio, o ângulo C. Então, o ângulo C é menor que o A, que é menor que o B. Então, o ângulo C é o menor de todos, depois o ângulo A, depois o ângulo B. Se o ângulo C é o menor de todos, o lado oposto a ele é o menor de todos. Então, o lado oposto a ele vai ser 12. O lado médio vai ser justamente quem? 14. E o maior lado vai ser quem? 18. O maior lado sempre vai ser oposto ao maior ângulo, o menor lado sempre oposto ao menor ângulo. Beleza? O que é que nós temos? Além disso, a gente sabe que essa figura, ela é simétrica. Não, na verdade, simétrica não. Essa figura, o cara fez o quê? O cara pegou esse triângulo e dobrou. Então, quando ele pegou esse triângulo e dobrou, pessoal, e gerou esse, é como se nós tivéssemos assim, ó. Se tivesse dado continuidade nesse segmento aqui, estaríamos puxando para cá e para cá, formaríamos um triângulo. E nessa formação de triângulos, quando ele dobrou, esse triângulo aqui deu esse. Então, se a dobra deu esse, significa o quê? Que esse ângulo é congruente a esse pedaço é exatamente esse. No mesmo raciocínio, esse ângulo é congruente a esse, e esse lado é do tamanho desse. Além disso, esse ângulo aqui é alfa, aqui também é alfa, porque são ângulos correspondentes, que ele afirma que a medida de DE é paralelo a AB. E não muito diferente disso, se esse ângulo aqui é beta, aqui também é beta, porque são ângulos correspondentes. E aí ele vai começar a expandir o conhecimento da figura. Seguindo essa estratégia de figuras aqui, o que é que nós sabemos? O que você pode analisar além disso tudo é que esse ângulo de cá está do lado esquerdo e esse de cá está do lado direito. Então, isso aqui está do lado esquerdo, isso aqui está do lado direito, são ângulos em posições alternadas. São chamados de alternos e de paralelas internos. Então, eu posso afirmar que esse cara aqui é beta. Consequentemente, esse triângulo aqui vai ser isósceles, que tem dois ângulos com medidas iguais, consequentemente, dois lados com medidas iguais. Então, se esse lado todinho mede 14 e aqui mede 14, então vai ficar dividido igualmente em 7, 7 e 7. Usando o mesmo raciocínio, eu poderia ver esse ângulo laranja. Esse ângulo laranja é alfa, porque, mais uma vez, aqui está do lado direito, aqui está do lado esquerdo. São ângulos alternos internos, então eles teriam medidas iguais. Então, se esse lado, se tem medidas iguais, esse lado aqui vai ser do tamanho desse, porque esse triângulo seria isósceles. E o que é que nós sabemos? Se esse lado todo mede 12, vai ficar metade para cima, metade para baixo. 6 e 6.
No texto, ele te pede exatamente quais medidas. Ele quer medida de dB, que no caso dB vale 6, mais BE, que também vale 7, com mais EC, que vale 7. Quando você faz essa soma, 7 mais 7, 14, com 6. 7 com 7, 14, com 6 dá 20. Resposta letra B de Brasil. Beleza? Do mesmo jeito que a gente começa a classificar os triângulos quanto aos lados, a gente pode classificar quanto aos ângulos. E quando a gente começa a classificar quanto aos ângulos, sim, esse aí eu digo sempre que é o popstar dos triângulos, porque quando você procura uma distância, sempre a primeira atitude a ser tomada é procurar um triângulo, de preferência retângulo, tá? Então, o triângulo retângulo ele tem importância porque é tão grande que seus lados têm nomes. Falou em triângulo retângulo ou falou em hipotenusa. Só quem tem hipotenusa é triângulo retângulo. Só quem tem cateto é triângulo retângulo. Kenji, o que é hipotenusa? Hipotenusa é a medida do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Essa é a hipotenusa. Já os ângulos vizinhos ao ângulo de 90 graus são chamados de quê? Catetos. Você poderia até omitir o nome da figura, mas se você falar em hipotenusa ou falar em cateto, só quem tem hipotenusa, só quem tem cateto é triângulo retângulo. Fechado? E com isso você tem um teorema mais importante, ou mais conhecido, pelo menos, de todas as ciências, que é o famoso teorema de quem? Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que quem fica isolado sempre é o quê? A hipotenusa. Qualquer triângulo que um lado ao quadrado seja igual à soma dos quadrados dos outros dois, esse triângulo é retângulo. O trio ou a terna de triângulos mais conhecidos que nós temos é o famoso 3, 4, 5. O único triângulo que você tem os três lados consecutivos retângulos é esse. Um outro que trabalha muito nos vestibulares, bem conhecido, é o famoso 5, 12 e 13. Esses são os mais conhecidos de todos, tá certo? Lembrando que esse maior lado, no caso 5 e 13, devem ser o quê? O maior lado do triângulo retângulo, que no caso vai ser quem? A hipotenusa. Para você ter a dimensão disso, o que, que acontece? Às vezes você pode se deparar com uma situação em que eu te dissesse, por exemplo, que eu tenho um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo, suponha que um cateto aqui mede 10, a hipotenusa valesse 26. E se eu perguntasse quem é o outro cateto? Claro que eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras, mas você poderia pensar assim, ó. 26 é o que de 13? É o dobro. 10 é o que de 5? Também é o dobro. Então, certamente, esse terceiro lado vai ser o dobro de 12. Vai ser quem? 24. Se você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai ver que, sem sombra de dúvida, isso é perfeito. Uma outra relação que você poderia também trabalhar, que estaria certo, seria se você tivesse um triângulo retângulo, por exemplo, e eu te dissesse, por exemplo, que esse lado aqui vale 2,5, esse lado aqui vale 2. E se eu quisesse o terceiro lado? 2 é o que de 4, né? A metade de 4. 2,5 é o que de 5, a metade de 5. Então, com certeza, esse próximo lado vai ser o que de 3? A metade vai ser 1,5. Então, se nós fizéssemos Pitágoras, teríamos esse terceiro lado como 1,5 e certamente é um resultado bem conhecido. Beleza? Além dessa relação dos lados, a gente vai ver a relação dos ângulos. Mas antes de falar da relação dos ângulos, vou começar a trabalhar com dois resultados muito importantes. Um dos resultados bem importantes que nós temos é quando você se depara com um quadrado. E quando você tem um quadrado, uma das medidas bem importantes que nós temos é a diagonal do quadrado. Se eu pego a diagonal do quadrado, isso é uma medida a ser procurada importante. Imagina que eu teria as medidas dos lados e eu gostaria exatamente da diagonal. Acredito que você enxerga que essa diagonal divide o triângulo, a parte de cima e a parte de baixo são partes idênticas,
Concordas comigo? E com isso, eu poderia dizer que eu pego esse ângulo todo de 90 e divido no meio a meio. O que é que nós queremos passar para vocês? Que em todo quadrado, a diagonal divide o ângulo ao meio. Ou seja, a diagonal faz papel de bissetriz. Imagina que eu soubesse que esse lado aqui mede 10 e aqui mede 10. Como é que eu faço para achar a diagonal? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. É o que nós falamos para vocês. Toda vez que você se depara com um triângulo, ou toda vez que eu me deparo com a distância, a primeira coisa a ser procurada é um triângulo retângulo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, d ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado. Lembrando, quem fica isolado não é o que eu procuro, e sim, o que fica isolado é sempre o cara oposto ao ângulo de 90 graus. Quanto é L quadrado mais L quadrado? L quadrado mais L quadrado, pessoal, vai valer 2 L's quadrados. Ok? L quadrado mais L quadrado vai valer 2 L's quadrados. E se eu quiser a diagonal, essa potência quadrada vai para lá na operação inversa. Vai como raiz quadrada. E raiz quadrada de 2 L's quadrados. Cuidado para não achar que corta o expoente quadrado com a raiz, tá? Porque esse quadrado é somente de quem? É do L. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de L quadrado. Consequentemente, isso aqui vai me dar L raiz de 2. Então, a diagonal de todo e qualquer quadrado ao lado raiz de 2. Isso é uma resposta. Então, se eu tivesse uma sala triangular em que um lado fosse 20 e o outro fosse 20, essa medida, 20 por 20, aqui seria 20 raiz de 2. Se fosse 5 por 5, aqui seria 5 raiz de 2. Beleza? Resultado muito importante que a gente vai usar em diversos problemas. Um outro resultado muito importante, galera, é quando você tem um triângulo equilátero. Mas a gente não já falou sobre triângulo equilátero? Falamos. Mas não falamos uma coisa que a gente precisa encontrar, que é muito famosa, que é justamente a altura do triângulo equilátero. Então, a altura do triângulo equilátero, deixa eu desenhar um pouquinho aqui melhor. A altura do meu triângulo equilátero, você pode supor o seguinte, se eu traço essa altura aqui, você o divide em dois pedaços de mesma medida, ok? Consequentemente, como são dois pedaços de mesma medida, eu posso dizer que essa altura vai dividir o lado oposto em dois pedaços de medidas iguais. Então aqui vai ficar L sobre 2, L sobre 2. E se eu tivesse, por exemplo, o lado, imagina que o lado é 10, aqui seria 10, aqui seria 5. E esse resultado aqui é notável. Esse resultado que eu procuraria seria a altura do triângulo equilátero. E a pergunta é, como é que eu encontraria essa altura? Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, o que é que nós temos? L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Continuando com esse teorema de Pitágoras, desenvolvendo, aqui essa potência ao quadrado vai distribuir, ó, L ao quadrado sobre 4. Como eu desejo o valor de H ao quadrado, L ao quadrado sobre 4 está somando, vai para o outro lado subtraindo. E quando ele passar subtraindo, nós teremos L quadrado menos L quadrado sobre 4. E quando eu trabalho com isso aqui, o que é que eu posso dizer? Quanto vale L quadrado menos L quadrado sobre 4? Se eu tenho um L quadrado e tiro a quarta parte dele, nós teremos 3 quartos de L quadrado. Uma forma que você poderia fazer é tirar o MMC. Né? O pessoal, muita gente faz o quê? Pega esse 4 vezes L quadrado dá 4L quadrado, menos L quadrado daria 3L quadrado sobre 4. Se eu quero o valor de H, essa potência quadrada vai para lá na operação inversa, vai como raiz. Então, H
vai ser a raiz quadrada de 3L quadrado sobre 4, que distribuindo vai ficar raiz de 3, raiz de L quadrado dá L, raiz de 4 dá 2. E, consequentemente, nós poderíamos escrever a altura do trem equilátero como lado raiz de 3 sobre 2. Cuidado que essa fórmula aqui é exclusiva. Para que tipo de triângulo? Equilátero. Beleza? Fica atento a isso. E a gente pode fazer várias aplicações no triângulo equilátero. Inclusive, fazer logo já um problema, que você vai ver que não tem nada demais. Vamos nessa. A figura a seguir representa o projeto de um teleférico que será construído para transportar pessoas entre os topos de duas montanhas. Para simplificar o projeto, considerou-se que as duas montanhas têm um formato triangular regular. As medidas de suas bases e a distância que as separa estão indicadas na figura. E os topos das duas montanhas estão representados pelos pontos A e B. E a extensão do cabo que sustentará o teleférico corresponde ao comprimento do segmento AB. A extensão em metros do cabo de sustentação do teleférico é igual a... Então, o que é que nós temos, pessoal? Nós temos um triângulo. E se nós temos um triângulo, pessoal, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Se eu quero uma distância de A até B, a primeira tentativa aqui, a primeira atitude a ser tomada é você procurar um triângulo retângulo. Então, a medida que eu procuro seria essa distância daqui para cá, e o que eu estou realmente procurando é formar um triângulo. Como esse triângulo aqui é equilátero, uma das primeiras atitudes a ser tomada do triângulo equilátero é você traçar a altura. E essa altura, como nós já citamos anteriormente, divide o lado oposto ao meio e vai formar 90 graus. Então, vai ficar 600 para cada lado. Essa medida da altura eu consigo encontrar, porque se você lembrar qual a forma da altura do triângulo equilátero, né? Lado raiz de 3 sobre 2. Se o lado vale 1.200, 1.200 raiz de 3 dividido por 2. 1.200 raiz de 3 dividido por 2 vai me dar 600 raiz de 3. Essa é a medida da altura. Fechado? Então, descoberto que a altura vale 600 raiz de 3, eu posso descobrir essa outra altura. Que ou você faria a mesma ideia, ou então você pode fazer Pitágoras e assim vai. Mas você poderia pensar o seguinte: qualquer triângulo equilátero, pessoal, tem as medidas proporcionais a outro triângulo equilátero. Então, por exemplo, se esse lado aqui vale 1/3 desse, então essa altura vai valer 1/3 dessa. Então, essa altura vai ser 200 raiz de 3. Se você não se sente à vontade, você pode pegar esse lado e substituir. Se no lugar do L eu colocar 400, 400 raiz de 3 dividido por 2, você também terá 200 raiz de 3. Fechado? O que é que nós temos, seguindo essa ideia? Nós sabemos que esse pedaço azul aqui, ele mede quanto? Ele mede 600, mais 300, 900, com 200 dá 1.100. E essa medida, eu posso trasladar aqui para cima, formando outro triângulo retângulo. Essa medida azul vale 1.100. Como tudo vale 600 raiz de 3 e esse pedaço de baixo vale 200 raiz de 3, então a parte de cima é o que me falta. Então a parte de cima vai ser justamente 400 raiz de 3. Me deparei com um triângulo retângulo que eu procuro esse cabo AB. Então, como isso aqui é um triângulo retângulo e eu tenho a medida de 2 dos lados, o que é que eu posso fazer? Pitágoras. Então, com isso, x quadrado vai me dar 400 raiz de 3 ao quadrado, mais 1.100 ao quadrado. 400 ao quadrado dá 16.000. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 1.100 ao quadrado, 1.210.000. E com isso, o que é que nós temos? Primeiro multiplica para depois somar. 4.800.000 com 1.210.000 vai dar 1.690.000. E se eu quero o valor de x, essa potência quadrada vai na operação inversa. A raiz quadrada de 1.690.000 vai ser quanto?
vai ser 1.300. Então, a distância procurada é 1.300. Letra D de dado e seguimos no problema. Usando as relações do triângulo retângulo, também temos uma relação muito importante. Imagina que eu chamo esse ângulo de beta e esse ângulo de gama. Nós sabemos que se nós pegarmos os três ângulos desse triângulo e somarmos, essa soma vai dar quantos graus, pessoal? Vai dar 180, não é isso? Como aqui está 90, a soma desses dois vai dar 90. Então, eu sei que esses dois ângulos, beta e gama, eu posso denominá-los de complementares. Beta e gama complementares. Ou seja, a sua soma dá o quê? 90 graus. Quando você pega esses triângulos, você pode começar a montar uma relação. E essa relação que a gente trata, uma das relações mais fundamentais, são as famosas razões trigonométricas. E dentre as razões trigonométricas, podemos aplicar várias situações. Uma delas é a famosa razão seno. O que é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo é definido como... Vou escrever aqui, o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Como é que eu posso representar essa coisa? Seno do ângulo beta. Então, o cateto oposto a beta, que no caso é B, dividido pela hipotenusa, B sobre A. Se eu estivesse falando o seno de gama, é o cateto oposto a gama, que no caso é C, dividido pela hipotenusa, C sobre A. Beleza? Uma outra relação muito importante, não menos importante que essa, mas tão importante quanto, é a famosa cosseno. Então, o cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Ok? Então, se você pegar o cateto adjacente, o cosseno de beta vai ser quem? O cateto adjacente seria justamente cateto adjacente a beta seria C, dividido pela hipotenusa que é A, e o cosseno de gama seria o cateto adjacente a gama, que é B, sobre a hipotenusa que é A. Ok? Uma relação muito importante que você tem que notar é que alfa e beta são complementares. Não, beta e gama são complementares. E quando você tem dois ângulos complementares, como beta e gama, o seno de um é igual ao cosseno do outro. O seno de um é o cosseno do outro. Isso aí tem nas observações do nosso material. A terceira razão trigonométrica que eu posso tratar para vocês é a tangente. E a tangente de um ângulo pode ser, posso escrever aqui, ó, a tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Então, essa forma de abreviar a tangente do ângulo beta vai ser o cateto oposto a beta, que é B, sobre o cateto adjacente, B sobre C. Quando eu falar tangente de gama, cateto oposto a gama, que é C, sobre o cateto adjacente, que é B.
Então, é claro que você tem que observar também que quando você tem dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, sim, e a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Exceto numa situação quando um dos ângulos for zero, porque a tangente de zero é zero, inverso dele não existiria. Tá certo? Então, a tangente de um ângulo é inverso da tangente do ângulo quando eu trabalho com dois ângulos complementares. Por exemplo, 30 e 60 graus. A soma deles dá 90 graus. Então, a tangente de 30 é inverso da tangente de 60. Fechou? Além dessa relação, se você pegar também o seno de beta e dividir pelo cosseno de beta, você vai ver que esse resultado vai ser a tangente de beta. Então é importante você guardar isso, que a tangente de um ângulo pode ser definida como o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou então pode ser definida como o seno de um ângulo dividido pelo cosseno do próprio ângulo. E quando você trata disso, você tem que inevitavelmente decorar aquela tabela que você é acostumado a decorar desde pequeno e poucas vezes, e ultimamente o Enem, por exemplo, não tem dado. Então você tem que decorar. A pessoa decora muito 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. A raiz vai no 2 e a raiz vai no 3. Aí o pessoal diz que a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Essa relação muito importante, esses dados você tem que decorar e a gente vai fazer diversas aplicações agora dessa relação. Fechado? Vamos juntos. Vamos embora. O macho de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado com a extremidade no ponto P do mastro, a uma altura H do solo, e a outra extremidade no ponto do chão, como mostra a figura. Os cabos de aço formam um ângulo, aqui é um ângulo alfa, corrija por favor, com o plano do chão, instalação, e por medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. Opção 1, altura 11 metros e ângulo alfa de 30. Opção 2, altura 12 metros, ângulo alfa de 45. E opção 3, altura 18 metros e ângulo alfa 60. A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível e qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados. Então, fazendo como se fosse a primeira situação, nós sabemos que esse ângulo seria 30, essa altura seria 11. Eu gostaria desse tamanho do cabo X. Se você observar esse triângulo aqui é retângulo, e quer que eu tenha disponível nesse triângulo retângulo, o que eu tenho disponível seria um ângulo, o cateto oposto ao ângulo, e eu gostaria da hipotenusa. Com isso, se você souber qual a relação que existe entre ângulo, cateto oposto e hipotenusa, nós temos que é o seno. Então, nós colocaremos pelo seno de 30. O seno de 30 é o cateto oposto a 30, dividido pela hipotenusa. O seno de 30 é o meio, que é igual a 11 sobre x. Igualdade de frações, produto dos meios igual dos extremos. Então, x é 22. Então, 22 metros nessa primeira opção. Se eu fosse fazer para a segunda opção seria justamente esse ângulo, não mais de 30. Esse ângulo agora de 45 graus, altura 12, esse cabo X. Kenji, como é que eu poderia fazer rapidamente essa situação? Claro que eu poderia fazer a mesma ideia, ângulo cateto oposto hipotenusa pelo seno, mas você poderia guardar uma dica minha, que é o seguinte: toda vez que você tem um triângulo retângulo, e um dos ângulos for 45 graus, ele é isósceles. Porque isso aqui é 45 graus com 90 dá 135, para 180 aqui vai ser 45. Então, esse triângulo retângulo é isósceles. E se eu fechar paralelamente aqui os lados, ó,
Essa figura que eu estou determinando é um quadrado. E se essa figura é um quadrado, sabemos que esse cabo aqui equivale à diagonal do quadrado. E como nós vimos, quando nós temos um quadrado, a diagonal do quadrado vale quanto? O lado raiz de 2. Então x vai valer 12 raiz de 2, seria a opção. Sabendo que a raiz de 2 vale aproximadamente 1,4, 12 vezes 1,4 dá 16,8. Então essa medida desse cabo é menor do que o cabo na primeira opção. Então a resposta seria 16,8 ou 12 raiz de 2 temporariamente. Né? E analisando a terceira situação, qual é a terceira situação? Vou fazer aqui de outra cor, de roxo. A terceira situação, o ângulo ele diz que é de 60. O cabo ele diz agora que a altura é 18 e o ângulo é de 60. Então, mais uma vez, nesse caso, querendo descobrir o cabo X, nesse triângulo retângulo, que é idêntico a esse outro, nesse triângulo retângulo, a operação trigonométrica envolve ângulo, cateto oposto e hipotenusa, pessoal. É o seno. Então, o seno de 60 é o cateto oposto a 60 dividido pela hipotenusa. O seno de 60, quando a gente vai na tabela trigonométrica, é raiz de 3 sobre 2. E fazendo o produto dos meios igual dos extremos, x raiz de 3 é igual a 36. Raiz de 3 multiplicando passará dividindo. Para que nós possamos racionalizar, multiplicamos em cima e embaixo por raiz de 3, lembra? 36 vezes raiz de 3. E embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 36 por 3 dá 12 raiz de 3. Então, veja, 12 raiz de 3, ele com certeza é menor que 12 raiz de 2. É maior, desculpe. Como ele está querendo o menor cabo, a opção 2, 12 raiz de 2, é a resposta. De um primeiro ponto de observação localizado no solo, vê-se o topo do edifício sob um ângulo de 30 graus. Aproximando 50 metros do prédio, o ângulo da observação passa a ser 45. Qual a distância do edifício ao primeiro ponto de observação? Então, o primeiro ponto de observação aqui, a pessoa se deslocou 50 metros, chegou no segundo ponto de observação aqui, e com isso viu o topo do edifício sob um ângulo de 45 graus. Se ele pede a distância do primeiro ponto de observação ao prédio, essa distância é vermelha. Sabemos que esse primeiro deslocamento dele foi de 50 metros, e essa outra distância aqui eu não sei quanto mede, eu vou chamar de x. Então o problema, ele gostaria de x mais 50. Analisando essa imagem aqui, o que é que nós temos? Nós temos que isso aqui é um triângulo retângulo, e como a gente falou, é um triângulo retângulo de que tipo? Ele é isósceles, né? Por quê? Porque aqui é 90, com 45 dá 135, para 180 aqui é 45. Então, se ele tem dois ângulos com medidas iguais, vai ter dois lados com medidas iguais. Se o lado oposto a 45 graus mede x, esse lado que é oposto a 45 graus vai medir quanto? X. Eu poderia tentar fazer Pitágoras, ou tentar fazer pelaquela relação que nós fizemos do triângulo retângulo, e achar esse lado aqui, em função de x. Mas não é tão interessante, porque esse triângulo aqui não é retângulo. Então, o que é que nós temos? Olhando para o triângulo retângulo maior, eu tenho disponível um ângulo conhecido que é de 30 graus. Eu tenho o cateto oposto e posso relacionar com o cateto adjacente. Então, essa operação aqui é a tangente. Tangente de 30 graus é o cateto oposto a 30, dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 30 na tabela é raiz de 3 sobre 3. E o que muita gente se aperreia e fica achando que o problema de trigonometria é mais fácil ou mais difícil, a parte trigonométrica acaba aqui, pessoal. A resolução disso é parte algébrica, que poderia ter qualquer parte de qualquer assunto de matemática. Desenvolvendo aqui produto dos meios igual dos extremos.
Como eu quero o valor de x, tudo que é x eu boto para o lado esquerdo. E a única coisa que eu consigo fazer aqui é colocar x em evidência, que ficaria 3 menos raiz de 3. Claro, se ele pedisse o inteiro mais próximo da distância, isso seria maravilhoso. Era só no lugar do raiz de 3 colocar 1,7, as contas diminuiriam significativamente. Mas ele quer em função de raiz. 3 menos raiz de 3 está multiplicando, vai para o outro lado como? A pessoa vai dividindo. E aqui muita gente trava. Quando nós temos um denominador com a soma com raiz quadrada, uma subtração, a gente não consegue racionalizar multiplicando por ele mesmo em cima e embaixo. A gente só consegue racionalizar se a gente multiplicar pelo mesmo número, trocando o sinal do meio. Então, 3 menos raiz de 3 eu multiplico em cima e embaixo por o mesmo número, trocando o sinal do meio. Se embaixo fosse 3 mais raiz de 3, então eu multiplicaria em cima por 3 menos raiz de 3 em cima e embaixo. Quando nós fazemos essa conta, 50 raiz de 3 vezes 3 vai me dar 150 raiz de 3. 50 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vezes 50 dá 150. Embaixo, ou faremos a mesma coisa, ou podemos lembrar que esse resultado vai ser o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro pelo quadrado do segundo, que seria o equivalente a você fazer essa distributiva, pessoal. Tá? Fazendo essa conta aqui embaixo, 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 9 menos 3 deu 6. O que eu posso fazer aqui, ter cuidado, é saber que eu posso pegar cada pedaço desse e dividir por 6. 150 raiz de 3 por 6 vai me dar 25 raiz de 3. 150 por 6 vai me dar 25. Esse é o valor de x. Como a resposta é x mais 50, então eu vou pegar esse valor e adicionar 50. Quando eu pego esse valor e adiciono 50, então teremos 75 mais 25 raiz de 3. E se eu colocar 25 em evidência, teremos 25 vezes 3 mais raiz de 3 como resposta. Letra E de escola. E nessa classificação quanto aos ângulos, o que é que nós temos? Nós também temos um triângulo em que todos os ângulos são menores que 90 graus. Esse triângulo teria todos os ângulos agudos, então, consequentemente, esse triângulo seria chamado de acutângulo. Um triângulo acutângulo seria aquele triângulo que todos os ângulos seriam menores que 90 graus. Imagina que eu tivesse a relação pitagórica, né? Eu tenho uma relação pitagórica aqui. Nós sabemos que se eu pegar a ao quadrado, vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Não é isso? Mas imagina que eu mantive os valores de b e de c. Esses caras vão se manter do mesmo tamanho. E vou baixar esse ângulo. Se eu vou baixar esse ângulo, o que é que nós teremos? Quando eu baixo esse ângulo, algo desse tipo, você pode dizer que com certeza esse ângulo é menor que 90 graus. Estou supondo que ele era o maior dos ângulos, tá certo? E pelo fato dele ser menor que 90 graus, esse lado oposto a ele, a relação que existe, não é que a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado vai ser o quê, pessoal? A ao quadrado vai ser o quê em relação a b ao quadrado mais c ao quadrado? Se o ângulo fosse de 90, a ao quadrado seria igual a b quadrado mais c quadrado. Como eu fechei o ângulo, esse lado oposto ao ângulo se tornou menor. Então é isso que ocorre com o triângulo acutângulo. Qualquer lado, vai ser menor que a soma dos quadrados dos outros dois. Qualquer lado ao quadrado. Aí, para que eu não precise fazer 3 testes, o que é que eu faço? Eu pego o maior deles. Se o maior lado ao quadrado
for menor que a soma dos outros dois lados ao quadrado, eu já garanto que esse triângulo é cutângulo. Fechou? E com isso, eu também poderia pegar essa figura bem parecida e, ao invés de manter os tamanhos de B e de C, eu poderia simplesmente agora, mantendo os tamanhos de B e de C, mas eu poderia abrir o ângulo. Então, se eu abrisse esse ângulo alfa seria maior que 90 graus, seria um ângulo obtuso, e, consequentemente, pelo fato dele ser obtuso, esse triângulo seria chamado de obtusângulo. E no triângulo obtusângulo, qual a relação que você acha que vai envolver entre A quadrado, B quadrado e C quadrado? A relação que você pode ter é que A ao quadrado em relação a B quadrado mais C quadrado, A quadrado vai ser maior. Então, num triângulo obtusângulo, se algum lado ao quadrado for maior que a soma qualquer outro lado ao quadrado, quaisquer outros lados ao quadrado, esse triângulo obtusângulo. Para que eu não precise toda vez verificar três possibilidades, o que é que eu faço? Eu pego o maior lado. Se o maior lado ao quadrado for igual à soma de cada outro lado ao quadrado, retângulo. Se o maior lado ao quadrado for menor que a soma de cada outro lado ao quadrado, acutângulo. Se o maior lado ao quadrado for maior que a soma de cada outro lado ao quadrado, aí seria obtusângulos. Essas relações são chamadas relações de Clairaut, que é relações que caíram no ano passado na prova do Enem, né, nesse ano de 2023, e com isso a gente dá continuidade e faremos mais problemas aplicáveis. Vamos embora. Agora, dentre as relações de extrema importância aplicáveis no triângulo, pessoal, temos o famoso teorema do ângulo externo. Lembrando que o ângulo externo do triângulo ele tem que estar fora, claro, e ele com o seu vizinho interno somados tem que dar quantos graus? 180. É isso? Então, esse teorema do ângulo externo, existem várias aplicabilidades. E, principalmente, quando você se depara com um triângulo, é muito comum você utilizar. Então, imagina que eu vou fazer um outro desenho aqui, e eu poderia pegar esse triângulo, chamar seus ângulos internos tradicionalmente de alfa, beta e gama. Esse ângulo aqui que eu estou olhando para fora, esse ângulo que eu estou chamando de θ, ele é externo. E ele não é externo, pessoal, somente porque ele está fora. Ele é externo porque, além de estar fora, ele com o seu vizinho interno, a soma dá quantos graus? 180. Como nós sabemos, qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos internos vai dar 180 graus. Então, alfa mais beta mais gama dá 180. Também sei que θ mais alfa também dá 180. E comparando essas duas igualdades, se isso aqui dá 180 e isso aqui dá 180, posso afirmar que essas somas são iguais. Consequentemente, alfa mais beta mais gama é igual a alfa mais θ. E desprezando o alfa dos dois lados, moral da história, θ é beta mais alfa. Beta mais gama, perdão. Ou seja, o ângulo externo de um triângulo vai ser sempre igual à soma dos dois ângulos internos não vizinhos a ele. Quais são os dois internos não vizinhos a ele, pessoal? Beta e gama. Se eu tivesse esse outro ângulo externo aqui, que eu chamasse de epsilon, ele está fora do triângulo, ele com o seu vizinho interno a soma dá 180, então esse ângulo vai ser a soma dos dois internos não vizinhos a ele, vai ser quem? Gama mais alfa. E essa aplicação a gente vai fazer agora. Para enfeitar uma cidade no período de Natal, um artista plástico criou uma árvore de Natal em forma triangular, de acordo com o esboço abaixo. Os quatro segmentos, caminhos AB, BC, CD e DE são congruentes e serão preenchidos com efeitos natalinos. Sabendo que o triângulo ADE é isósceles de base DE, calcule a medida do ângulo A. Então, o que é que nós podemos fazer? Se você observar, esse lado tem a mesma medida que esse, então esse triângulo vermelho vai ser isósceles, então essa medida aqui vale A. Olhando esse triângulo,
Nós sabemos que esse ângulo que eu estou pintando de laranja é externo mesmo. Ele é externo porque está fora e ele com o seu vizinho interno a soma dá 180. Então, esse ângulo externo vai ser o quê, pessoal? A soma dos dois internos não vizinhos a ele. Vai ser A mais A, 2A. Esse triângulo central, ele é isósceles, porque esse lado aqui é do tamanho desse. Então, lados iguais opostos a ângulos iguais, aqui também vai medir 2A. Mais uma vez, eu posso falar desse ângulo lilás. E muita gente erra agora, achando que esse lilás é o externo desse triângulo com os ângulos laranja. E não é. Porque se ele fosse externo, o que é que acontece? Esse ângulo lilás com esse vermelho teria que dar 180. E esse ângulo lilás adicionado com quem que dá 180? Com esse ângulo inteiro. Então, esse cara, ele é o externo desse triângulo lilás. Então, se ele é o externo desse triângulo lilás, eu posso dizer que ele vale a soma dos dois ângulos internos não vizinhos a ele. Então, ele vale quem? Ele vale esse mais esse. Vale 3A. Mais uma vez, como esse triângulo pequenininho aqui é isósceles, então aqui vale 3A. E como o texto diz que o triângulo maior é isósceles e que a base é DE, significa que os ângulos que ele forma com a base são iguais. Então, esse ângulo de 3A é igual a esse ângulo todinho de 3A. Então, se esse ângulo todinho é 3A e aqui é 3A, faltou quem para cá? Faltou A. Olhando esse triângulo, o que é que nós visualizamos? Isso aqui é um triângulo em que se eu pegar esses três ângulos e somar, que dá 3A mais 3A mais 3A, 3A mais 3A mais A, essa soma vai ter que dar 180 graus. 7A vale 180 graus. Então, o valor de A, 7 multiplicando, vai passar dividindo. 180 graus dividido por 7. Com isso, a resposta, letra B de Brasil. Show? Simbora.